Gênesis 35, versículo 1, está escrito assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Somente até aqui. Jacó, preste atenção aqui, Jacó está com um problema gravíssimo. Problema ele que pode atingir a ele e a sua família. Ele está preocupado, ele está apreensivo. É então que Deus intervém e Deus vai dar a solução do problema. Deus quer que ele se levante. Deus quer que ele vá a Betel. Deus quer que ele habite em Betel. Deus quer que em Betel ele construa um altar e adore ao Senhor. Betel é casa de Deus. Deus quer que todos nós estejamos na presença dEle. E Deus quer você e a sua casa na presença dEle, adorando a Ele, servindo a Ele. E Deus tem vitória para você e para a tua casa. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê que Deus vai falar conosco também? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, está derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. O nosso Deus, Ele quer abençoar a nossa vida, a nossa família. No entanto, nós temos que agir conforme a palavra dEle. Deus aparece a Abraão, Deus lhe faz promessas, Deus repete essas promessas a Isaac e essas promessas vão ser reproduzidas para Jacó. O próprio Deus aparece a ele. Leia comigo Gênesis 28. Deus aparece a Jacó em sonho. Ele tem um sonho que é uma verdadeira revelação. Gênesis 28, eu vou ler a partir do versículo 12, que diz assim: E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Deus fez promessa aí. Muito bem, ele chega lá na casa do tio Labão, irmão de sua mãe. Ele conhece a prima Raquel, se apaixona pela prima, vai trabalhar 7 anos para casar com a prima. No dia do casamento ele bebe, se embriaga e no dia seguinte, na manhã seguinte, tem uma surpresa. Não era a Raquel, mas a Leia que estava ao seu lado, e ele está colhendo o que plantou, porque ele enganou o próprio pai se passando pelo Esaú, quando deveria ter falado a verdade, e agora está colhendo o engano. Ele vai ao sogro, ele reclama, o sogro diz: fique aí os 7 dias do casamento com a Leia, depois de 7 dias eu lhe dou a Raquel, você casa com ela, mas você terá que trabalhar mais 7 anos. E assim ele vai fazer, trabalha 7 anos. Nesse meio tempo, não é? Desses 14 anos ao todo, vai nascer os filhos da Leia, vai nascer os filhos das servas, vai nascer o filho da Raquel, o primeiro é o José. Deus vai dizer a ele: volte lá à terra dos teus antepassados. Ele vai.
Quando ele está voltando, ele tem um encontro com Deus no Vale de Jaboque. Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Depois ele se encontra com o irmão e, ao invés de ir ao lugar onde Deus havia dito, olha onde ele vai acampar. Leia comigo aqui, passe aí uma página, duas, Gênesis 33. Eu vou ler os versículos 18 em diante. Gênesis 33, versículo 18. E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Até aqui. Só que não era para ele acampar em Siquém, era para ele ir aonde Deus havia se encontrado com ele, onde ele havia mudado o nome do lugar. Lá, quando ele tem um encontro com Deus, ele muda o nome da cidade de Luz para Betel. Ele vai dizer, na verdade, essa era a casa de Deus e eu não sabia. Era para ele ir para lá. Mas muito bem, ele se acampou aqui em Siquém. O povo de Siquém não conhecia a Deus, o Deus Criador. O povo de Siquém não tinha temor de Deus. E a filha de Jacó, a Diná, teve curiosidade por conhecer a cidade, saber como era a vida da cidade, e ela foi lá para conhecer os habitantes. Capítulo 34, versículos 1 e 2. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Se você quiser, grife aí do lado do humilhou-a. Algumas traduções trazem violentou-a. A violentou. E esse Siquém, que dá nome ao lugar, violenta a Diná, só que ele se apaixona pela Diná. E ele quer casar com a Diná. Ele vai lá, fala com o próprio pai, com Amor, e ele diz, vamos lá falar com o pai dela, eu quero casar com ela. Quando Israel recebe a notícia que a filha havia sido violentada, a princípio ele fica quieto, ele não fala nada. Chega em seguida Amor e Siquém para falar com Jacó, e os filhos de Jacó tomam a frente. Acompanhe comigo no versículo número 13, capítulo 34, verso 13. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente. Grife aí o enganosamente, porque eles vão falar uma coisa, mas estão pensando outra. Eles vão falar num acordo, mas dentro do coração eles estavam tramando vingança. Vamos ver o que eles falaram. Versículo 14. E disseram-lhe, não podemos fazer isso, que dessemos a nosso irmão um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. A circuncisão, preste atenção aqui, era o símbolo da aliança de Deus com Abraão. Depois você lê o capítulo 17. Quando Abraão foi circuncidado, ele tinha 99 anos de idade, ele era adulto, não é? E a circuncisão equivale hoje à operação de fimose do homem. Só que hoje tem anestesia, não é? Hoje a recuperação é bem mais leve, porque nesse tempo aqui não havia anestesia. Nesse tempo aqui cortava com a faca. O homem ficava acamado. Deus vai estabelecer com Abraão um pacto e vai dizer, olha, dos teus descendentes tem que ser circuncidado ao 8º dia. O Isaac foi circuncidado com 8 dias de nascido. Os descendentes de Isaac, assim por diante, também. E aqui Jacó e seus filhos são circuncidados. Só que eles propõem a Siquém e a seu pai, e não só os dois, mas a cidade inteira, a circuncisão. Porque eles estavam tramando um plano de vingança. Dentro deles, eles não aceitaram aquilo não. Dentro deles, eles estavam pensando, vão tratar nossa irmã como um prostituto e vai ficar barato? Não vai ficar barato coisa nenhuma não, nós vamos nos vingar. E eles sabiam que a recuperação da circuncisão era demorada. O homem ficava acamado.
colocavam as ervas para ajudar a recuperar e tinha que ficar de cama, não podia fazer esforço nenhum. Tanto é, qualquer homem quando recebe uma pancada na região íntima, a primeira reação é agachar de dor. É verdade ou não é? Imagine cortar com a faca. O negócio é dolorido. Eles propõem isso. O Siquém e o Amor pensam, vamos resolver. Eles tinham proposto aumentar o dote, mas já que o acordo é esse, nós aceitamos. Vamos falar com os homens da cidade. A princípio aqui, Siquém e Amor estão de boa fé, achando que o acordo está tudo certo. Versículo 24. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E foi circuncidado todo macho e todos os que saíam pela porta da sua cidade. Todos os homens da cidade, todos foram circuncidados. Cada um estava lá na sua casa, descansando, se recuperando. É então que dois dos filhos de Jacó pensam, é o momento certo. Vamos agir, vamos nos vingar. E olha o que eles vão fazer. Versículo 25. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitadamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também a fio da espada Amor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. E vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia tomaram, e toda a sua fazenda, e todos os seus meninos, e todas as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos de tudo o que haviam na casa. Você consegue imaginar uma cena dessa? Quando eles fazem o acordo com Amor e Siquém, a Diná já vai com eles, já está casada lá com o Siquém. Só um parênteses aqui, registro em cartório existe no mundo há menos de 300 anos. No tempo bíblico, iam conviver juntos, já estava casado. Muito bem, a Diná foi. Esses dois pensam, no terceiro dia da circuncisão, nós vamos lá, nós vamos nos vingar. Pegam espadas, vão na cidade e fazem uma verdadeira chacina. Em todas as casas entraram e mataram, violentamente, cruelmente, sem chance de defesa. Mataram todos os homens. Mataram Siquém, mataram Amor, mataram todos. Olha a coisa cruel. E além de matar, levam as mulheres, levam as crianças, levam as ovelhas, levam o gado, saquearam tudo. Olha que coisa horrenda. A que ponto vai um coração cheio de desejo de vingança? A que ponto vai? Tramaram tudo isso, premeditaram tudo isso para destruir a Siquém e a todos os habitantes da cidade e se vingarem. Que tragédia! Você consegue imaginar uma cidade inteira, todos os homens mortos? Os cadáveres aí, espalhados nas casas, onde estivessem, fizeram tudo isso por desejo de vingança. Quando eles voltam e Jacó fica sabendo disso tudo, versículo de número 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado e fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e a minha casa. Que problema sério aprontaram os filhos de Jacó. Mataram a todos. Que problema seríssimo Jacó está enfrentando. E ele pensa, se as demais cidades tomarem conhecimento, vão se reunir e vão nos destruir, vão nos matar. Nós somos pouca gente. Que absurdo vocês fizeram. O que é que vocês foram aprontar? Vocês acabaram comigo, isso é coisa de se fazer. E ele chama a atenção do filho. Você sabe que a Bíblia traz um resumo. Se coloque no lugar de Jacó. Pense aí, você, não é seu pai de um desses aqui, aprontou uma situação dessa, o que você faria? Eu lembro uma vez quando era criança, lembra como se fosse hoje, eu peguei um estilingue e de brincadeira, estava lá, meu pai tinha um comércio no Piauí, e eu peguei o estilingue, e eu era criança, devia ter ali 4, 5 anos de idade, e eu peguei e atirei o estilingue e bateu no olho de um homem.
Não chegou a entrar aqui no olho, mas chegou a machucar, quase pegou dentro, se não me engano, pegou aqui na testa. Quando meu pai viu aquilo, Jean, o que você fez? E ele veio de lá para cá, mas me deu um couro que eu lembro até hoje, isso tem mais de 30 anos. Quando eu lembro até dói o traseiro aqui, mas bateu com vontade, mas bateu. Isso foi uma pedrada, eu era criança, imagina adulto, premeditando as coisas. Esses tempos atrás eu vi uma reportagem a respeito de um crime que um jovem cometeu, e o pai foi na delegacia, e a reportagem foi entrevistar o pai, e o pai dizendo, eu não sei onde enfiar minha cara, eu tenho vergonha, não foi isso que eu ensinei meu filho a fazer, não foi para isso que eu criei, não foi assim que eu ensinei. O pai não sabia onde enfiar a cara. Imagine o que Jacó está passando, uma chacina de uma cidade inteira. Além de matar os homens, levaram tudo, levaram as mulheres como escravas, levaram os filhos, saquearam tudo, a situação é grave. E ele está pensando, se as outras cidades virem, a gente pode morrer, a gente pode ser destruído. O que vocês foram aprontar? Aprontaram e a situação era grave. Nas famílias por aí hoje em dia, acontece alguma coisa assim, ainda que mais leve? Acontece ou não? Ou se acontece, pastor, ou se acontece. Quantos não estão por aí nas bebedeiras? Quantos não estão por aí na vida errada? Conheço um que esses tempos atrás se afastou da casa de Deus, foi tomar umas e outras, pegou um carro 3 da manhã na BR, capotou o carro, ficou numa cadeira de rodas. Olha só, conhecedor da palavra, não é? Então as situações estão por aí. Jacó está apreensivo, ele está preocupado e não é para menos. Ele e sua família correm risco. Olha o que os filhos dizem, versículo 31. E eles disseram, faria pois ele a nossa irmã como uma prostituta? Eles estão indignados com o pai. O senhor acha certo uma situação dessa? Tratar a nossa irmã como uma prostituta, violentar a nossa irmã? É justo o que nós fizemos. O coração deles está cheio de raiva, o coração deles está cheio de ódio, e estão achando que nós fizemos é justo. E o Jacó está preocupado com a família. A gente pode morrer. Vocês não têm noção da gravidade que vocês fizeram. Amados, Deus não nos incentiva à vingança, pelo contrário, Deus nos incentiva a perdoar. Perdoar. A lei de Talião já foi, não é? Jesus deixa claro, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, deixa marcadinho aqui, leia comigo Mateus capítulo 5, vamos ler o que ele falou. Mateus capítulo 5, não é fácil, mas é necessário, porque ou nós vivemos a palavra ou não vivemos. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, vou ler a partir do versículo 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Com sinceridade, irmão, você já viu isso na prática? Acontece? Não, é difícil. O camarada tem que ser crente de verdade. Levar uma do lado e dar o outro, opa, tem que conhecer Jesus, tem que ser cheio do Espírito Santo. Hoje em dia, como é que é? Deu uma, já volta com outra. E nós vivemos num tempo de crente que diz assim, eu sou crente, mas minha mão não é não. Eu não levo desaforo para casa, comigo é bateu, valeu. Que coisa, não? Jesus continua falando, não é? Versículo de número 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está... É difícil, mas é necessário. É necessário. Eles se vingaram, os filhos de Jacó. Eles fizeram muito pior do que o mal que o outro havia feito. Volta comigo, Gênesis 35. Jacó está preocupado, ele está apreensivo, ele está angustiado. É então que Deus fala com ele, capítulo 35. Mesmo tendo essa situação toda, capítulo 35, versículo 1, onde começamos a mensagem. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel
e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugisse diante da face de Esaú, teu irmão. Deus vai dar a Jacó a solução do problema. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus é a solução do teu problema. Deus não tem problema, Deus é a solução. Deus vai dizer: levanta. Vamos entender melhor aqui o comando, a fala de Deus. Se Deus diz levanta, ele já estava em pé? Se entende que não. Se Deus diz levanta, ele devia estar sentado, ele devia estar deitado, ele devia estar prostrado, ele devia estar desanimado, ele devia estar angustiado, ele devia estar apavorado. A iminência de ser destruído, ele, sua casa, sua família, por uma atitude impensada dos filhos. Deus diz então levanta. Em outro momento Deus vai dizer, lá no livro de Josué: levanta, se anima, tem bom ânimo, que eu sou contigo. Querido, querida, vivemos em dias difíceis, os problemas estão aí e muita gente está prostrada, está desanimado, muita gente não consegue se levantar, muita gente não consegue acreditar, muita gente não consegue crer: Deus é comigo, eu não vou ficar prostrado, o problema chegou, mas o meu Deus é maior para dar vitória. Outro dia eu estava dizendo aqui, ninguém se programa para ficar doente. Programa? Não, acho que eu vou passar um mês internado, vai ser legal. Passar aí no hospital lotado, alguém se programa para ficar doente? A doença vem. Alguém se programa: acho que eu vou bater o carro, fundir o motor, quebrar o carro do outro, para eu ter um prejuízo aí não sei quanto. Alguém se programa para isso? Não. Os problemas da vida aparecem. Agora a questão é, como vamos lidar? Como vamos reagir? O problema chegou, vou encomendar o caixão que eu vou morrer. O problema conjugal chegou, vou contratar um advogado para divorciar. O filho está dando problema, vou abandonar, vou largar de mão? Não. Como é que nós temos que reagir? É acreditar: o meu Deus é comigo para me abençoar, o meu Deus é comigo para me levantar, o meu Deus é comigo para me dar vitória, eu vou crer nele, ele é a minha saída, ele é a minha solução, eu vou me levantar, eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar desanimado, porque eu sirvo a um Deus vivo e poderoso. É Deus que está falando com ele: levanta-te. Diga para a pessoa que está do teu lado: se levante pela fé, se levante. Nós vivemos num tempo, minha gente, que a pandemia já vai aí quase 2 anos, tem gente até hoje que não sai de casa. Você sabia disso? Você conhece alguém assim ou só eu? Até hoje não aceita visita de ninguém em casa, não sai para nada. O medo tomou conta, o pavor tomou conta, não é? E aí fica vendo jornal funerária, a fé acabou, foi no zero. É óbvio que a gente tem que ter cuidado, use máscara, álcool em gel, se previna, não é? Se previna, mas não deixe a tua fé acabar. Se levante e acredite, Deus é contigo. Então a primeira coisa que Deus diz para ele é: levanta-te. Diga para a pessoa que está ao teu lado: levanta-te. Se levante na fé, em nome de Jesus. E Deus vai dizer para ele: sobe a Betel. Grife aí a palavra Betel, escreva aí do lado para você não esquecer. Betel significa casa de Deus. Casa de Deus. Deus deixa claro: vá para minha casa. E olha que coisa curiosa, deixa marcadinho aqui, já voltando, deixa marcadinho aqui, volta comigo Gênesis 28, quando Deus aparece a ele mesmo vai dizer, Gênesis 28, versículo 17, e temeu e disse, isso aqui décadas antes do capítulo 35, quão terrível é esse lugar, esse não é outro senão a casa de Deus. Versículo 19, e chamou o nome daquele lugar como? Betel. O nome antes era Luz, mas ele disse, aqui é Betel, aqui é casa de Deus, aqui ele levantou a pedra que ele usava como travesseiro, ele derramou o azeite, e ele disse, essa é a casa de Deus, e Deus está dando ordem para ele, eu quero você na minha casa. Volta lá comigo, Gênesis 35, Deus vai dizer, sobe a Betel. Além de ir a Betel, de ir à casa de Deus, Deus deixa claro, habita ali. Nós vivemos em dias, amados, se você procurar na internet o termo desigrejado, você vai encontrar uma multidão de gente. Uma multidão de gente que diz que não é mais necessário se reunir para cultuar e buscar a Deus. Tem um monte por aí que acha que não é mais necessário. Deus está dizendo de maneira clara, vai para Betel, eu quero você em Betel. Betel quer dizer o quê? Casa de Deus.
Além de estar na casa de Deus, Deus deixa claro, habita ali. Grife o habita, escreva do lado, permanece. Não é só ir visitar. Vez por outra aparece gente aqui que assiste um culto ou outro e eu nunca mais vejo, não é? Um visitante, ou, não sei, curioso, sei lá. Mas às vezes tem gente que aparece, diferente de outros, tem muitos aqui, não é? Que a gente vê aqui frequentemente, ou seja, pessoas que estão permanentes. Compreenderam? Eu tenho que estar na casa de Deus, eu tenho que estar na presença de Deus, eu não posso abandonar Deus, não posso abandonar a casa de Deus, vem a luta que vier, vem o problema que vier, eu tenho que estar firme. Deixa marcadinho aqui que já voltamos, aos Hebreus, capítulo 10, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, o texto diz o seguinte, Hebreus 10, 24 e 25, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Se tiver caridade na sua tradução, caridade e amor são sinônimos. Não deixando a nossa congregação, grife aí, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Está dia com letra maiúscula aí, na tua Bíblia? Dia está com letra maiúscula? Que dia é esse? Aquele grandioso dia onde todos irão comparecer diante do Senhor. Jesus vai vir buscar a igreja dele, e nós temos que ser parte da igreja dele, nós temos que estar na casa dele, nós temos que estar na presença dele, nós não podemos abandonar a congregação. A congregação é o lugar onde nós nos reunimos. E aí muita gente diz, pastor, mas eu oro em casa, eu cultuo em casa, eu busco a Deus em casa. Claro, tem que fazer isso também, mas não só em casa, não só em casa. Tem que buscar a Deus também na casa de Deus, porque aqui você vem, durante o tempo que está aqui, é para louvar a Deus, é para ouvir a palavra, é para buscar a Deus, é para se encher do Espírito Santo. Em casa tem que orar, mas em casa é o telefone que toca, é menino que chora, cachorro que late, vizinho que chega, essas motos que... Ou não passa na sua casa também não? Lá em casa é misericórdia, não é brincadeira não, irmão, é direto, é de dia, é de tarde, é de noite, é de madrugada, é terrível, é gente fumando. Essa noite eu estava orando lá, tem um vizinho lá, pergunta a minha esposa, ela está aí, pergunta para ela, eu estava orando, Senhor, liberta esse homem desse cigarro, meu Deus, liberta esse homem, liberta, e eu falo de Jesus para ele, eu orando, Senhor, liberta esse homem que eu não aguento mais sentir cheiro de cigarro, Senhor, liberta ele, e se ele não quiser libertar, leva ele daqui, meu Deus, leva que eu não aguento mais. Não é brincadeira não, não. Eu estava orando a Deus, estava orando, oro para ele converter, mas o cigarro, a fumaça vinha toda lá, meu Deus do céu. Mas voltando, na casa de Deus a gente ora, a gente busca, aprende a palavra. Salmo 27, abra comigo no versículo de número 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aqui você aprende a palavra de Deus, aqui você busca a face do Senhor, e aqui você é ensinado, é instruído a buscar, a conhecer, a prosseguir, a perseverar. Amados, muitas vezes tem problemas? Tem, porque não existe igreja perfeita. Perfeito é Jesus Cristo. A igreja é formada por homens. Homens são imperfeitos. Jesus é perfeito. São pessoas imperfeitas buscando a perfeição que há em Jesus Cristo. Agora é necessário aprender e crescer espiritualmente. Amadurecer. A teologia diz que o processo da salvação é dividido em 3 etapas. A primeira é a justificação. Quando a pessoa é lavada no sangue do Cordeiro, é perdoada, esse primeiro ato de início da fé cristã é representado pelo batismo nas águas. Inclusive, se você não batizou, precisa batizar. Dia 11 agora vai ter o batismo. Mas muito bem, depois do primeiro passo, que é a justificação, a primeira etapa, tem a segunda, onde todos nós estamos, que é a santificação. A santificação é um processo diário e contínuo. Todo dia, declare comigo, hoje eu tenho que pecar menos do que ontem. Menos. A cada dia, menos.
E é possível, pastor? Se eu compreender que eu tenho que fazer a minha parte. Deus tem a parte dele? Tem. E a palavra já está aqui, e o Espírito Santo já veio. Agora nós temos que aprender e conhecer, e orar, e buscar, e nos encher, e nos revestir, para cada dia pecar menos. O processo é diário, é paulatino, até que chegará o dia da terceira e última etapa, que é a glorificação. Quando seremos arrebatados, teremos um corpo glorificado, transformado, aí não haverá mais pecado, aí habitaremos para sempre com o Senhor em glória, aí será maravilhoso. Mas até chegar lá, diga para a pessoa que está do teu lado, permanece firme. Até lá permanece firme, até lá persevera, até lá não desiste, continua habitando na casa de Deus, porque na casa de Deus você pode chegar chorando e sai alegre, você pode chegar arrastado, mas sai feliz, você pode chegar atribulado, mas sai renovado, você pode chegar carregado, mas sai fortalecido pelo Deus Todo-Poderoso, você pode chegar com problemas e angústias, sai leve na presença do Senhor. É permanecer na casa de Deus. Tem problemas? Tem dificuldades? Tem, mas é saber lidar. Amados, Jesus e os 12 é um modelo da igreja. Como assim, pastor? Na igreja a gente tem gente que é João. Quem é o João? É o do coração, é do amor. Aquele irmão, aquela irmã que é amoroso, que é amorosa, você gosta de estar junto, gosta de conversar. Uma pessoa de Deus, que tem sempre ali uma palavra de Deus, quer estar junto, não é? Exala o bom perfume de Cristo. E também tem, além do João, tem o Pedro, que é bruto, é impulsivo, né? Fala sem pensar. Tem os Pedros, tem os Tomé, tá lá, mas não tem aquela fé, não é aquela coisa toda, não é? Tá na igreja, não tem muita fé não. Basta dizer, chegou a Omicron. Ih, Jesus, o negócio tá feio, hein? Chegou, tá a vacina, acabou a fé. Tem os Tomé, não é? Tem os Tomé. E além do Pedro, do João e do Tomé, tem o Judas. Vai ter, sempre tem. É aquele tipo de pessoa que te abraça, te dá beijo, mas se pudesse, enfiava a peixeira nas tuas costas. Como é que Jesus lidou com Judas? Chamou de miserável, traidor, deu tapa na cara? Chamou de amigo. Então cresça, amadureça e compreenda, saiba lidar como Jesus lidou. Agir com cada um, tratar cada um com o mesmo amor, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho e permanecer firme na fé, sabendo, foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que me escolheu, daqui eu estou, daqui eu permaneço, daqui ninguém me tira, é daqui para a glória. Deus está deixando claro, habita ali. Habitar com Deus não é fácil, porque tem lutas. Primeira delas, contra a nossa própria carne. Permanecer na casa de Deus não é moleza não. Gálatas 5, abra aí comigo. Gálatas 5, versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos, a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então você tem que lutar contra você mesmo, lutar contra os seus pecados, contra os seus desejos, e deixar o Espírito Santo prevalecer, e deixar a palavra de Deus entrar, e crescer na graça e no conhecimento. Você tem os seus próprios pecados para lidar, você tem os seus próprios problemas para resolver, tem que diminuir para que o Senhor cresça. Além de lutar contra a velha criatura e matá-la de fome todo dia, se santificando, nós temos um outro inimigo que é o mundo. Não podemos amar o mundo nem o que nele há, e temos um outro inimigo que é Satanás. Mas dos três, o mais difícil de derrubar, diga para a pessoa que está ao teu lado, é você mesmo. Jesus já nos deu poder sobre Satanás, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e tome posse, nenhum mal vai prevalecer contra você, contra a tua casa, porque maior é o Senhor que está contigo, para te guardar, para te livrar. O mundo pode se levantar, mas nós vencemos o mundo através da fé, crendo. E para vencer você mesmo, diga para a pessoa que está ao teu lado, depende de você. Depende de você. Não dá para eu vencer por você. Não dá para você vencer por mim. É uma luta individual. É uma luta individual que tem que ser vencida diariamente. Diariamente. Para perseverar, compreendendo a um propósito maior, a um bem maior que é a salvação, ao qual eu não posso abrir mão, e eu tenho que lutar dia a dia, e eu tenho que perseverar para garantir a minha salvação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Volta lá comigo em Gênesis 35.
Deus então diz a Jacó: levanta-te, versículo 1, sobe a Betel e habita ali. Além de habitar em Betel, Deus vai dizer: faz ali um altar ao Deus que te apareceu. Deus está dizendo: Jacó, vai para Betel, permanece em Betel e edifica um altar para mim. Quando ele ouve tudo isso, ele estava preocupado. Ele estava abatido, ele estava angustiado, mas a palavra entrou no coração dele. Está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E quando ele ouviu aquela palavra, a fé entrou no coração dele, e ele se levantou, e ele se fortaleceu, e ele acreditou: eu vou agir, eu vou fazer conforme a palavra de Deus. Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da minha família. O problema pode ter chegado, o meu Deus é a solução, o meu Deus vai me guardar, vai guardar minha família, vai guardar minha casa. Eu vou agir pela fé. E ele começa a agir, ele não deixou o desânimo tomar conta, a angústia tomar conta, a preocupação tomar conta. Se você não cuidar, essa angústia vira depressão. Se você não cuidar, essa ansiedade vira depressão, tu vai para a cama. Tá aí, o negócio não é brincadeira não. Milhares de pessoas depressivas, abra o teu olho. Mas ele ouviu a palavra e se levantou, e começou a agir. Versículo 2, então, olha a primeira atitude dele. Então disse Jacó a quem, minha gente? A sua família. Presta atenção aqui. A fé entrou no coração dele e ele vai agora tomar as rédeas da situação na família e vai começar a agir. Por quê? Porque ele tinha meio que afrouxado as rédeas. Ele teve encontro com Deus. Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Mas olha o que a família dele estava fazendo. Vamos ver. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai o que, minha gente? Os deuses estranhos. Como assim? Ele, conhecedor do único e verdadeiro Deus, criador do céu e da terra, a família dele, os que estavam com ele, com imagem de escultura, com idolatria. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Ele começou a ensinar a palavra, corrigir os erros, corrigir o que precisava ser corrigido. Ele conhecendo Deus, sabendo quem Deus é, sabendo que imagem de escultura não tem poder nenhum, e ele vendo aquilo, deixava, não falava nada. Às vezes dentro de casa tem situações que muita gente vai relevando para dizer: não, se eu falar pode achar ruim. Se eu falar, meu irmão, a luz do Senhor brilhou na tua vida, é tua responsabilidade falar, é tua responsabilidade anunciar. Tenha sabedoria na fala, tenha sabedoria para levar, mas fale, ensine a palavra na tua casa. Idolatria é pecado. Ele estava vendo aquilo, mas estava deixando, colocando pano quente, vamos levando no banho-maria. Só que a palavra veio ao coração dele, veio pesada, e ele entendeu: meu amigo, você tem que se levantar, você tem que ir para minha casa, você tem que fazer um altar para mim, para você e a sua família me adorar, para você e a sua família estar na minha presença. Você está deixando a turma aí fazer o que quer? Não é assim não. E aí ele vai dizer: tira os deuses estranhos. A imagem de escultura tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Mão, mas não apalpa. Pés, mas não... Pleno século 21. Tem um monte de gente ainda que acredita. Opa, milhares, milhões no nosso país e no mundo inteiro. Acredita que um pedaço de madeira, gesso ou qualquer outro tipo de material é uma divindade, tem poder, vai interceder, não é? Vai interceder, não tem poder coisa nenhuma. Anote aí para você não esquecer, leia o Salmo 115. Cito sempre, quando eu lembro do Salmo 115, o testemunho da minha esposa. Ela, o segundo nome dela é Aparecida, porque a mãe dela havia feito uma promessa. E aí ela estava um dia adolescente em casa, a Bíblia aberta no Salmo 91 na estante, cheia de pó. E ela ia para o catecismo. E aí um belo dia ela foi limpar a Bíblia, estava empoeirada. Passou a flanela para limpar e as folhas passaram. E do Salmo 91 foi justamente para o 115. E ela começou a ler a respeito das imagens que tem olho, mas não vê, nariz, mas não cheira, boca, mas não fala, mão, mas não apalpa.
E em seguida, o texto vai dizer, mas tu crê no Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Ela pegou a Bíblia, ela foi no padre. A igreja era próxima. Padre, por que o senhor nunca leu isso aqui? Ela, 13, 14 anos, o padre disse, fecha essa Bíblia, menina. Você não entende nada de Bíblia, não? Vai para casa, para de pergunta. Quando ela chegou em casa, mostrou para a mãe dela. A mãe dela, quando viu a palavra, começou a chorar. Falou para ela, pega um saco preto. E ela foi, pegou um saco de lixo. No canto da sala tinha um altar. Estava a galera toda. O Pedro, o Paulo, o Expedito, Aparecido, o time de futebol. Aí a sogra falou, coloca no saco. E a minha esposa, não, mas a santa vai castigar. Aqui vai castigar o quê, menino? Você não acabou de ler o que a palavra de Deus diz? Tem boca, mas não fala, mão não apalpa. Vai castigar o quê? Joga tudo. Foi num terreno baldio, quebrou tudo, destruiu tudo. Falou para ela, você vai naquela igreja ali agora. E era a igreja da Paz e Vida. E era o pastor Neilton Rocha lá pregando. E aí a minha sogra disse para ela, vai lá, vê como é, depois você vai vir me falar. E aí ela entrou na igreja, estava no começo do culto, na hora do louvor, e ela conta que quando ia nas missas, parecia um velório, um funeral, um negócio lá, tudo. Mas entrou na igreja, os louvores, ela sentiu a paz no coração, ela sentiu alegria. O pastor foi pregar, disse, pegue a palavra de Deus. E ela, aqui manda abrir a palavra. Ela não tinha Bíblia na hora, veio um obreiro e disse, moço, é aqui que ele vai ler. Lê aqui. E aí o pastor foi ensinando a palavra, e vai para cá, vai para lá, e ela entendeu, e a palavra foi entrando no coração dela. Ela voltou para casa radiante, contou para minha sogra, para a mãe dela foi, a família foi, e foi salva para a honra e glória do Senhor. E Deus quer salvar a tua casa, a tua família. Deus não quer idolatria na tua casa, Deus não quer idolatria na tua família. Ensina a palavra. Muito bem, além de ensinar a palavra, Gênesis 35, versículo 3. Ele deixa claro o que deveria fazer, ele começa a agir, ele não só está falando, ele está agindo. Versículo 3, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Ele falou, tira a idolatria, arruma o acampamento, levanta as tendas, todos nós vamos agora para Betel, nós vamos habitar lá. Eu vou fazer um altar lá, nós vamos adorar a Deus, nós vamos servir a Deus. Versículo 4, então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e os que usavam como brinco nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. E partiram. Declare comigo, ele agiu. Até quando você vai ver o mal entrar na sua casa, não vai fazer nada? Até quando você vai ver o mal agir na tua família, não vai fazer nada? Ele recebeu a palavra e ele obedeceu, ele agiu. Tem muita gente hoje que está vendo o mal agir dentro de casa, a família sendo destruída, Satanás pintando e bordando, e não tem coragem de se levantar para buscar a Deus, para clamar a Deus, buscar na casa de Deus, e clamar e buscar. Eu vou buscar pela minha casa, pela minha família, eu não quero mal na minha casa. Você tem que buscar pelos teus, você tem que agir, não adianta ficar só na teoria, tem que agir pela fé. Versículo 5, e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Deus colocou terror nas cidades vizinhas. Por quê? Qual era o medo de Jacó? As cidades vizinhas vão se juntar, vão vir contra nós e vão nos matar, vão nos destruir. Só que quando ele dispôs o coração a obedecer a Deus, a praticar aquilo que Deus havia dito, Deus vai o guardar, Deus vai colocar no coração das cidades vizinhas, não vá contra ele não, porque você vai morrer, você vai perecer. Deus está protegendo ele, Deus vai proteger você e a tua casa, Deus vai proteger você e a tua família, Deus vai guardar, Deus vai livrar de todo mal. Se você colocar no coração, eu vou obedecer a Deus, eu vou praticar a palavra de Deus, Deus vai te dar livramento, Deus vai te dar socorro, ainda que o mal se levante, o Senhor é contigo para te guardar e para te livrar de toda a seta do inimigo. Aí ele foi, versículo 6, e chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, essa é Betel, ele e todo o povo que com ele havia, a família, os agregados, todo mundo. E o que ele fez? Versículo 7, e edificou ali um altar, e chamou o nome daquele lugar El Betel. Grife aí, El Betel. Parece uma redundância.
Porque a palavra Betel quer dizer casa de Deus. Bet, casa, El, Deus. Só que ele fala El, Betel. O que quer dizer, pastor, El, Betel? Deus da casa de Deus. Ou seja, o próprio Deus me mandou estar na casa dele. E assim Deus quer você na casa dele. Deus quer você, Deus quer a tua casa, Deus quer a tua família, com o altar edificado, adorando e servindo e glorificando o nome dele. Agora está Jacó e a família no altar de Deus, adorando a Deus, e assim vai ser com a tua casa, e assim vai ser com a tua família. Ainda que o mal tenha se levantado, o problema tenha chegado, Deus é a solução para você, Deus tem vitória para você, e se você crer e agir pela fé, você vai glorificar o nome dele e vai contar testemunho em nome do Senhor Jesus. Você e a sua família no altar de Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Deus é a solução. Declare comigo: Deus é a solução. Declare: eu e a minha família no altar de Deus. Foi o que Deus disse a Jacó: levanta, vai a Betel, sobe a Betel, habita ali e edifica um altar. Do jeito que Deus falou, ele fez. E agora não está só ele diante do altar, ele e o povo que com ele está, toda a família. E assim vai ser na tua casa em nome de Jesus. Sua família vai estar no altar de Deus. Agora você tem que dispor o coração a crer. Você tem que dispor o coração a obedecer, a agir pela fé. A agir pela fé. Nós estamos em meio a uma guerra, minha gente. É uma batalha espiritual. O inimigo quer acabar com a tua fé. O inimigo quer destruir sua família. É a tarefa dele. Qual é a tarefa dele? Matar, roubar e destruir. E você vai aceitar? E você vai ficar sentado olhando? Não. Nós vamos batalhar pela fé. E o Senhor é conosco. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo para nos dar vitória. Deus tem vitória para você. Talvez você entrou aqui hoje como Jacó estava quando recebeu a notícia dos filhos. Ficou angustiado, ficou preocupado, não era para menos. Os problemas talvez chegaram na tua vida e você está preocupado. E agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Deus é a solução. E a solução é agir conforme a palavra dele ensina. É habitar em Betel, é permanecer em Betel e edificar um altar. Ainda que você tenha chegado angustiado, preocupado, você vai sair daqui fortalecido e renovado, e você vai agir pela fé, e Deus vai cumprir as promessas na tua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus.